Capítulo 1. O erro que 97% comete e que Napoleon Hill avisou há 100 anos. Desde os primórdios da sociedade moderna, a maioria das pessoas foi treinada para acreditar que a distância entre a pobreza e a riqueza está no esforço físico, na quantidade de horas trabalhadas ou na oportunidade certa. Mas Napoleon Hill, após conviver com mais de 500 dos homens mais bem-sucedidos da história, descobriu algo devastador. 97% das pessoas vivem presas ao mesmo erro mental que impede qualquer possibilidade de prosperidade real. Esse erro não tem a ver com falta de talento, de inteligência ou de esforço. Pelo contrário, ele nasce da forma como a maioria das pessoas pensa sobre si mesmas, sobre o dinheiro e sobre aquilo que acreditam merecer. Hill percebeu que existe um bloqueio silencioso, quase invisível, que sabota sonhos antes mesmo que eles se tornem intenções. Ele chamou isso de consciência de escassez, um estado mental em que o indivíduo deseja avançar, mas vibra internamente como alguém que teme perder. É esse erro que faz milhões trabalharem duro e ainda assim permanecerem no mesmo lugar. Um erro que se esconde nas falas automáticas do cotidiano. Eu não posso. Não tenho condições. Isso não é para mim. Eu não mereço tanto assim. E o mais assustador, a maioria nem percebe que está presa nessa prisão emocional. Hill descobriu que a mente humana funciona como um transmissor. Ela emite sinais, vibrações, frequências. E essas frequências atraem acontecimentos compatíveis com a emoção dominante dentro da pessoa. Quando alguém vive mergulhado em medo, dúvida ou insegurança, todos os seus resultados são afetados, mesmo que externamente pareça estar trabalhando duro. Esse é o erro dos 97%. Desejar riqueza enquanto vibram pobreza. Desejar prosperidade enquanto sentem culpa. Desejar oportunidades enquanto carregam medo da rejeição e do fracasso. Napoleon Hill dizia que a mente pode alcançar tudo aquilo que consegue conceber e acreditar, mas ressaltava algo que muitos ignoram. O acreditar é mais importante do que o conceber. A maioria concebe grandes sonhos, mas acredita profundamente em limitações. E é essa contradição que corrói qualquer possibilidade de avanço. Para Hill, o verdadeiro ponto de virada não está em buscar riqueza, mas em eliminar o erro mental que impede sua chegada. Nos próximos capítulos, você vai compreender como identificar esse erro, como destruir essa programação de escassez e como substituir esse padrão por uma mentalidade magnética capaz de atrair exatamente aquilo que você deseja, assim como fizeram Carnegie, Ford, Rockefeller e tantos outros. A raiz oculta do erro, como a mente aprende a sabotar a própria riqueza. Se existe um erro que aprisiona 97% das pessoas, a pergunta é inevitável: de onde ele vem? Napoleon Hill percebeu algo que poucos têm coragem de admitir. Ninguém nasce pensando pequeno. Uma criança acredita que tudo é possível. Ela imagina, cria, sonha sem limites. Mas conforme cresce, ela aprende a duvidar, a temer, a reduzir suas expectativas. É nesse processo de educação emocional que o erro nasce. Hill descobriu que a raiz da sabotagem financeira não está no dinheiro em si, mas na estrutura mental construída durante a infância. Quase todos nós fomos ensinados por pessoas que também viviam limitadas, com medo, inseguras e programadas pela escassez. E assim, de geração em geração, o mesmo erro mental é repetido como um código invisível. Frases como: dinheiro não traz felicidade. Quem enriquece, enriquece porque fez algo errado. Melhor pouco, mas honesto. Dinheiro é difícil demais de ganhar. São sementes que se fixam no subconsciente. E o subconsciente, como Hill dizia, é o guardião silencioso do destino. Ele não questiona, não analisa, não julga se algo é bom ou ruim. Ele apenas aceita e reproduz. Quando uma criança cresce ouvindo frases que associam dinheiro a medo, culpa ou sacrifício, ela cria uma crença secreta. Ser rico é perigoso. Ser rico me faz alvo. Ser rico me afasta das pessoas. Eu não sou alguém que pode ter muito. Essas crenças se tornam paredes invisíveis que limitam tudo. Escolhas.
comportamentos, decisões, ambições. Hill percebeu que o erro dos 97% é viver a vida adulta com convicções que não são suas. Convicções que foram plantadas antes mesmo que elas soubessem pensar por conta própria. E o mais perigoso, essas crenças atuam silenciosamente, justamente nos momentos mais importantes, quando surge uma oportunidade, quando é hora de ousar, quando aparece a chance de crescer. É por isso que tantas pessoas sabotam boas ideias. É por isso que desistem antes do fim. É por isso que se contentam com menos. E é por isso que jamais alcançam a prosperidade que desejam. O erro não é falta de esforço. O erro é carregar uma programação emocional feita para sobreviver, não para prosperar. Napoleon Hill ensinava que se você não reprogramar sua mente, ela continuará repetindo o que foi treinada para acreditar, mesmo que isso destrua seus objetivos. Este é o ponto central. Você não vive aquilo que deseja. Você vive aquilo que acredita ser possível para você. E se suas crenças foram moldadas pela escassez, seus resultados serão moldados da mesma forma. No próximo capítulo, você vai entender como identificar essas crenças ocultas e como começar o processo de destruição dessa programação. Porque para entrar nos 3% que realmente prosperam, você precisa primeiro enxergar a prisão mental em que foi colocado e depois quebrar parede por parede. O ciclo da derrota que ninguém percebe. A maioria das pessoas acredita que o fracasso acontece de uma só vez, como um grande colapso, uma decisão errada, um mês difícil. Mas Napoleon Hill percebeu algo muito mais perigoso. O fracasso se instala em silêncio, devagar, como uma névoa que cobre tudo sem que você perceba. Ele não acontece em um dia. Ele acontece em microdecisões repetidas por anos. E o mais assustador, quase ninguém percebe quando entrou nesse ciclo. Hill estudou centenas de histórias de vida e identificou que a derrota começa na mente, sempre da mesma forma. Primeiro você deseja algo, depois encontra uma dificuldade, em seguida vem uma desculpa. E logo depois, uma desistência temporária que vira um hábito permanente. Ele chamou isso de o ciclo invisível da derrota. Primeiro sinal, você começa a adiar tudo, não porque não sabe o que fazer, mas porque não acredita que vai dar certo. E quando você deixa de agir, a mente busca justificativas para proteger o orgulho. Não é o momento certo. As coisas estão difíceis. Sem dinheiro não tem como começar. Você cria histórias para justificar sua paralisia. O segundo sinal, você passa a seguir o caminho que todo mundo segue. A multidão dita as regras, e como Hill explicou, a multidão quase sempre escolhe o caminho da segurança, não o do crescimento. E quando você segue esse fluxo, perde a capacidade de pensar por si mesmo. O terceiro sinal, o mais devastador, é quando você começa a se acostumar a resultados pequenos. A ambição diminui. Você para de sonhar grande, para de mirar alto. O ciclo da derrota transforma a pessoa em alguém que pensa pequeno para evitar frustrações grandes. Isso é fatal. Hill alertou que o pior inimigo não é o fracasso em si, mas a acomodação. Quando você se acostuma com pouco, sua mente cria raízes ali. Você passa a acreditar que aquele é o seu limite, quando, na verdade, nunca tentou atravessá-lo de verdade. A boa notícia? Esse ciclo pode ser quebrado, mas exige algo que poucos estão dispostos a fazer. Encarar a verdade nua e crua de que você mesmo se sabotou. E até isso é libertador, porque se você foi o responsável por ficar preso, também é o responsável por sair. No próximo capítulo, entraremos no ponto em que Hill descobriu como transformar derrota em combustível, algo que bilionários fazem naturalmente e que qualquer pessoa pode aprender quando entende a mecânica mental por trás da persistência. A chave oculta que quebra o ciclo dos 97%. Há um momento na jornada de qualquer pessoa em busca de riqueza, propósito ou transformação que decide tudo. O momento em que ela finalmente entende que nada muda do lado de fora até que algo mude dentro de si. Napoleon Hill chamava isso de o ponto de virada mental. É aqui que os 3% se separam definitivamente dos 97%.
Durante suas entrevistas com Andrew Carnegie, Thomas Edison e Henry Ford, Hill percebeu algo intrigante. Todos esses homens tinham talentos diferentes, histórias diferentes e até personalidades opostas. Mas todos possuíam uma chave mental que os mantinha fora do ciclo destrutivo que aprisiona a maioria. Essa chave era simples de entender, mas difícil de aplicar. A decisão definitiva. A maioria decide mais ou menos. Decide com dúvidas. Decide olhando para trás. Decide esperando aprovação. Decide hoje e desfaz amanhã. E é exatamente por isso que nada acontece. Para Hill, a verdadeira decisão era quase espiritual. Um compromisso interno tão forte que elimina a possibilidade de desistir. Ele dizia que quando alguém toma uma decisão real, o universo inteiro parece se reorganizar para abrir caminhos que antes estavam invisíveis. Mas por que a decisão é tão poderosa? Porque ela alinha a vibração emocional com o objetivo. Quando a mente finalmente se posiciona, o medo perde força. A dúvida perde espaço. O caos mental se dissolve e o cérebro começa a operar no modo criativo, não no modo de sobrevivência. É aqui que algo impressionante acontece. E as oportunidades começam a aparecer. E as pessoas certas surgem. E as ideias se multiplicam. A intuição fica mais clara. Hill acreditava que isso não era acaso. Ele dizia que o pensamento decidido cria uma frequência tão intensa que atrai circunstâncias compatíveis. Não é magia, é mentalidade. Essa chave, no entanto, exige coragem. Porque ao decidir de verdade, você elimina o plano B, você queima as pontes. Você assume o controle total do destino. E isso assusta. É por isso que 97% nunca fazem isso. O preço emocional parece alto demais. Mas o que eles não percebem é que o preço de não decidir é muito maior. Anos de estagnação, arrependimento silencioso e sonhos enterrados. Os 3%, porém, usam essa chave como um ritual. Eles assumem seus objetivos como compromisso de vida. Eles aceitam o desconforto da mudança. Eles suportam a pressão emocional que vem com decisões grandes. Essa é a diferença. No próximo capítulo, você vai descobrir como transformar essa chave em ação prática. E como construir uma estrutura mental tão forte que nenhum obstáculo será capaz de quebrar. Quer continuar? A estrutura mental dos 3% que nunca desistem. Tomar uma decisão definitiva é o primeiro passo, mas não é suficiente para manter a jornada. É como acender uma fogueira poderosa que, sem proteção, pode apagar com o primeiro vento. Por isso, Napoleon Hill identificou algo ainda mais valioso. A estrutura mental que sustenta os 3%, mesmo quando tudo parece dar errado. A maioria acredita que as pessoas bem-sucedidas têm sortes extraordinárias, contatos influentes ou talentos incomuns. Mas Hill provou algo diferente. O que realmente diferencia os 3% é a blindagem mental. Uma arquitetura interna, construída com hábitos que impedem o retrocesso emocional. O primeiro pilar dessa estrutura é a autossugestão diária. Hill descobriu que a mente trabalha como um jardim. Se você não planta intencionalmente, ervas daninhas crescem sozinhas. Os 3% alimentam seus pensamentos com afirmações, declarações de propósito, visualizações e ideias que reforçam o destino que querem alcançar. Eles não esperam se sentir motivados. Eles se constroem mentalmente todos os dias. O segundo pilar é a disciplina emocional. Quando o medo surge, os 3% não fogem. Eles não negam o desconforto. Eles observam, respiram e transformam a energia emocional em ação. Hill dizia que o medo é um indicador, não um inimigo. Ele aponta a direção em que você deve crescer. Por isso, enquanto 97% retrocedem quando sentem medo, os 3% avançam justamente por causa dele. O terceiro pilar é a persistência inteligente. Persistir não é repetir a mesma coisa infinitamente. É ajustar a estratégia sem mudar o objetivo. Henry Ford falhou 5 vezes antes de acertar o modelo que o tornaria lendário. Edison falhou milhares de vezes, mas cada falha continha informação. Os 3% entendem que resultados são construídos, não entregues. Enquanto a maioria desiste quando não vê progresso rápido, eles continuam porque confiam no processo.
O quarto pilar é o ambiente mental. Hill dizia que ninguém vence sozinho. Os 3% escolhem com quem falam, o que consomem, o que assistem, o que ouvem e quem influencia sua energia. Eles protegem a mente como um cofre. Sabem que uma única pessoa negativa pode destruir semanas de esforço mental. E o quinto pilar, talvez o mais poderoso, é a fé inabalável no propósito. Não fé religiosa, fé mental. É convicção profunda de que o objetivo é real, possível e inevitável. Essa fé cria um campo interno tão forte que até a lógica se curva diante dela. É isso que permite aos 3% continuar quando tudo parece perdido. Com essa estrutura, eles não apenas decidem, eles se mantêm decididos. No próximo capítulo, você vai descobrir como transformar essa estrutura mental em força criativa capaz de atrair oportunidades que parecem milagres. O momento que define o resto da sua vida. Depois de entender cada princípio, cada alerta e cada revelação deixada por Napoleon Hill há mais de um século, só existe uma verdade inevitável. O erro que 97% comete não é falta de capacidade, é falta de consciência. A maioria vive no piloto automático, presa em ciclos mentais invisíveis, reagindo ao mundo em vez de construir o próprio destino. Mas agora você não está mais no escuro. Agora você conhece o mecanismo. Agora você sabe onde a porta está. E sabe também que a chave sempre esteve na sua mente. A decisão, o propósito, a vibração e a estrutura mental que só os 3% cultivam. A pergunta final é simples. Você vai continuar vivendo como os 97%? Ou vai assumir hoje o lugar dos 3% que decidem transformar a própria realidade? O ponto de virada não está lá fora. Ele começa dentro de você. E começa agora. Chamada final, CTA. O próximo passo é seu. Se este conteúdo abriu sua mente, então se inscreva no canal agora mesmo, porque todos os dias eu trago ensinamentos profundos, transformadores e ocultos que ninguém está falando. Deixe o seu like, porque isso faz o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E comenta aí, você está pronto para entrar no grupo dos 3%? Hoje você não só ouviu uma mensagem, você deu o primeiro passo para uma nova vida. Agora continua comigo.